Essa viagem custou cerca de R$ 6.400 por pessoa, em classe executiva, passando por 5 países da Europa. Mas o mais interessante aqui não é o destino, é o processo. Porque isso aqui não foi sorte, nem promoção milagrosa, nem apareceu na hora certa. Foi uma sequência de decisões tomadas no tempo certo e alguns erros cometidos exatamente onde quase todo mundo erra. Hoje eu vou te levar para o bastidor completo dessa Eurotrip. Eu vou te mostrar o que eu fiz, na ordem que eu fiz, onde eu acertei, onde eu errei e por que entender a linha do tempo muda completamente o jogo das milhas. Mas antes da gente começar, deixa eu me apresentar rapidamente. Eu sou a Dani e aqui na Travelay o meu objetivo é te ensinar como a companhia aérea pensa, para que tu nunca mais dependa de promoções para viajar usando milhas. Essa viagem começou como um presente de aniversário para o Beto, meu marido. O aniversário dele é em agosto, a gente nunca consegue viajar nessa época por conta do trabalho. Então eu fiz o que eu sempre faço, eu transformei uma limitação em estratégia. Baixa temporada virou o nosso momento favorito do ano. Foram quase 8 meses, mexendo em datas, em milhas, em voos, mas também paciência, expectativa, muito café. Uma ideia simples virou uma operação estratégica. Foram 5 países, quase tudo com milhas e uma dose honesta de improviso, sim, pelo meio do caminho. A rota foi assim, a gente saiu de Porto Alegre para Santiago. De Santiago a gente foi para Madrid, depois Budapeste, Viena, Praga e aí a gente voltou para casa. Guarda o Chile na cabeça, ele vai fazer muito sentido mais adiante. A gente viaja no modo high-low, então voos longos em classe executiva, hotéis bem localizados, só que zero pressa para cumprir um checklist turístico. Eu tenho ranço de atração famosa. Eu dificilmente gasto dinheiro com ponto turístico, eu prefiro gastar com comida boa, me perdendo pelas ruas. Então talvez ao longo desse vídeo tu perceba que dá para viajar muito bem de um outro jeito também. Mais leve, mais livre, com muito mais estratégia. E antes de a gente entrar em números, tu precisa entender uma coisa fundamental. A ordem lógica das coisas é tudo. Uma missão incrível não acontece por acaso, ela vai seguir um processo. E dentro da Travelay a gente organiza isso tudo em 4 fases e 10 passos. Tudo obedece a um único mestre, a linha do tempo. Algumas coisas podem acontecer mais perto da data, outras precisam acontecer com antecedência. Se tu perde a janela certa, o benefício financeiro simplesmente não vem. Perdeu a janela, ela vira uma emissão de oportunidade. Ela pode acontecer ou não. Tu tá disposto a arriscar? Então agora eu vou te mostrar a ordem real em que essa viagem foi construída. Vamos lá! Fevereiro, a decisão foi tomada, a viagem vai acontecer. Eu desenhei a linha do tempo de tudo. Passagem aérea, hospedagem, trens e voos internos. Nesse momento eu já aproveitei uma transferência de pontos da Livelo para Azul, que na época com 110% de bônus, já mirando o uso desses pontos lá na Accor para hospedagem. Depois em março veio a primeira grande vitória, a emissão do trecho Santiago para Madrid com a Iberia, classe executiva. Em abril eu fiz a transferência daqueles pontos da Azul que eu mandei em fevereiro lá para a Accor. Foi uma jogada totalmente calculada. Quando chegou setembro, eu emiti o trecho Madrid-Santiago, novamente com a Iberia, também em classe executiva. Porto Alegre-Santiago eu emiti ida e volta com a Latam, as hospedagens da Accor foram reservadas, os trens foram confirmados. Em outubro, eu fiz a emissão dos voos internos e eu garanti as últimas hospedagens através de Azul Viagens. Muita coisa saiu exatamente como planejado, outras nem tanto. Eu errei feio nos voos internos, perdi 2 janelas de emissão com milhas, eu demorei para decidir, eu deixei para depois. Quando eu percebi, custo tinha disparado. Nos trens eu esqueci de empilhar alguns benefícios, eu deixei passar cashback por pura distração. Mas as jogadas boas compensaram. Na hospedagem eu consegui empilhar 3 estratégias, chegamos a quase 60% de economia só comprando milhas. Nos voos longos, o comportamento padrão das companhias aéreas funcionou-se exatamente como eu esperava. Assumi o risco e paguei o melhor preço possível que existia. A passagem Award é aquilo que todo mundo quer.
É a mais vantajosa, a mais rara, a mais especial e também a mais mal compreendida. Se tu não sabe exatamente quando ir atrás dela, primeiro que tu não vai encontrar. E segundo, que o custo que tu projetou não vai bater. A linha do tempo é o que vai encaixar todas as peças. A existência de uma tarifa Award e a conquista dela no preço certo. Eu não comecei essa viagem pensando em acúmulo, por exemplo, e nem perguntando por onde é que eu emito. Eu comecei pela linha do tempo. Todos os programas de fidelidade me levam para a Europa usando milhas. Todos. Mas em condições diferentes. Era fevereiro, eu queria voar em outubro, em classe executiva por menos de 5 mil reais por pessoa, fora as taxas. Saindo do Brasil, isso não fechava. Então a origem Chile não foi um capricho, ela foi uma necessidade. Esse voo da Ibéria, ele aparece de forma cíclica e previsível. Quase sempre quem tenta emitir já perdeu a janela. Na prática, os voos dessa viagem ficaram assim. Porto Alegre, Santiago, Porto Alegre, com a Latam. 21 mil milhas o trecho. Santiago, Madrid, Santiago, com a Ibéria. Na época que eu emiti custava 50 mil milhas, hoje são 60 mil milhas. O trecho, classe executiva. Madrid, Budapeste, voo pagante. Praga, Madrid, voo pagante em low cost. Cada trecho foi decidido seguindo exatamente a lógica do método da Travely. Nos voos internos eu sabia que eu precisava agir rápido. Eu vacilei. Não foi por falta de milhas, não foi por custo, foi porque eu demorei demais. Eu vi opções boas, eu deixei para depois, e esse é exatamente o erro que quase todo mundo comete. A gente trata o voo interno como detalhe, e aí quando deixa o detalhe por último, ele vira problema. Eu cheguei a encontrar esse voo por cerca de 19 mil milhas da Smiles. Eu deixei passar. Na Ibéria, esse trecho estava custando mais de R$1.000 por pessoa. Na Azul, não baixava de R$800. No final, eu acabei comprando pela Ryanair por $108 os 2 trechos com marcação de assento, mala incluída. Voo bom, num horário civilizado, porque eu cansei de madrugar em aeroporto para economizar R$200. Eu viajo para ser feliz, não para sofrer. E é aqui que o jogo muda, que o jogo vira. Não é sobre usar milhas sempre, é sobre usar milhas onde elas têm mais valor por ponto. Às vezes usar milha é perder dinheiro. A parte mais cara de uma viagem não é a que tu paga, é a que tu ignora. E agora que tu entendeu o processo e a ordem das decisões, neste próximo momento eu vou entrar nos detalhes, prints, bastidores, a lógica por trás de cada uma dessas escolhas. Dentro da Travely existem 4 fases, com um total de 10 passos que eu sigo sempre que eu penso em passagem aérea. E isso não serve só para uma emissão. A lógica se aplica à viagem inteira. A primeira fase é a lógica de mercado. Aqui tu entende que nem tudo que parece bom realmente vale a pena. E que nem tudo que parece impossível, de fato é. O primeiro passo é a base clássica. Antes de qualquer coisa, eu coloco o objetivo da viagem frente a frente com o que a gente chama de base clássica. Isso revela onde realmente existe uma vantagem em emitir e onde é que eu estaria apenas forçando um destino por um capricho e pagando caro por isso. O segundo passo é o ciclo de mercado. Existe um comportamento cíclico na liberação de tarifas com milhas. Se tu entende esse ciclo, tu deixa de depender de sorte, tu antecipa movimentos. Todo programa de fidelidade libera suas emissões internacionais da mesma forma. Sempre. Não adianta brigar, insistir ou torcer. Se alguém te ensinou apenas uma lista de emissões vantajosas, mas não te ensinou quando elas são liberadas, tu tem só uma lista e continua totalmente dependente do alinhamento dos astros para encontrar essas tarifas. A segunda fase é a de emissões, e aqui mora o risco e também a recompensa. Errar o timing pode te deixar com milhas paradas ou com um preço 3 vezes maior. O terceiro passo é a janela ideal de compra. Toda passagem tem uma janela perfeita de emissão. No método da Travely, a linha do tempo calcula automaticamente os limites de acúmulo, de transferência com bônus e, é óbvio, a hora ideal da emissão. Tu simplesmente vai informar o mês e o ano da viagem e o sistema te mostra quando agir e se ainda dá tempo de fazer aquela emissão em determinado programa. O quarto passo é entender se o voo é vantajoso ou se ele apenas está
está vantajoso. A pergunta aqui é: quanto eu posso arriscar? Esse voo é estruturalmente vantajoso ou ele tá bom só agora? Se ele é vantajoso, eu tenho mais tempo. Se ele tá vantajoso, eu preciso agir rápido. O quinto passo é a lógica da emissão. Aqui o quebra-cabeça começa a se montar. Base clássica, janela ideal de compra, portas de entrada, tudo isso se combina e a viagem começa a ganhar uma forma visual. Se isso está começando a parecer complicado, eu sei, e eu vou ser honesta. Eu não sei só dizer o que fazer. Eu preciso que tu entenda a lógica por trás. Só que isso também não significa que tu tenha que ficar pensando em tudo isso toda vez, né? Então é óbvio que todas essas fases estão dentro do timeline, o software que os alunos da Travely têm acesso. A linha do tempo da emissão, calculada automaticamente para todos os principais programas de fidelidade. Tu diz o mês da viagem, o sistema te diz as datas limite de cada coisa. Já a terceira fase é a maximização dos custos. Aqui não é mais sobre ir, é sobre ir melhor pagando menos. O sexto passo vai ser pensar em cada voo numa sequência lógica. Emitir o primeiro voo sem pensar no último é receita para o prejuízo. A lógica visual entra aqui. Qual sequência otimiza o custo e a quantidade de milhas? O sétimo passo vai ser o preço médio por trecho. Esse passo elimina achismo. O sistema, por exemplo, o Timeline, já mapeou o preço médio das principais rotas e programas de fidelidade. Se a tarifa que tu encontrou está abaixo da média, tu emite. Está acima, tu espera a janela ideal. Se está fora da janela, muda, porque discutir não vai resolver. Já a quarta fase é a linha do tempo aplicada à viagem inteira. Então aqui tu deixa de ser um passageiro, tu vira o arquiteto da tua viagem. O oitavo passo vai ser projetar os teus custos. O custo projetado considera saldo atual, projeção de acúmulo e até o prazo limite da emissão. Isso vai mostrar se dá tempo ou não de chegar no custo desejado. E o próximo passo é alocar de forma inteligente todos estes saldos. Cada ponto precisa ser colocado onde rende mais. E aqui a gente vai testar. Onde é que é mais vantajoso alocar os pontos? Em qual programa? Para qual voo? Claro que não faz sentido também fazer tudo isso manual. Eu acho que eu ia ficar muito louca. Então também faço tudo isso dentro do timeline. Para a gente chegar no décimo passo, esse é literalmente só a ordem de execução. É aqui que tudo vai se encaixar. Emissão em fevereiro, hotéis em abril, 3 de setembro. Cada ação no momento certo. Eu não fiz nenhuma dessas coisas sem saber que elas tinham que acontecer exatamente naquele momento. Agora eu quero falar do voo que todo mundo sonha em emitir com milhas e por que quase ninguém consegue. A classe executiva da Ibéria. Essa é uma das tarifas mais desejadas do mundo das milhas, financeiramente vantajosa, extremamente mal compreendida. A maioria aprendeu a procurar, não a prever. Então, eles esperam a tarifa aparecer. Aí, quando ela aparece, já foi. O problema não vai ser o preço, o problema é o tempo. Não é sorte, é padrão. Esse voo eu emiti com pontos no programa do Iberia Plus, saindo de Santiago para Madrid, classe executiva. Tentando emitir do Brasil, tu tem praticamente uma chance por ano. Por isso que eu saí do Chile. Não foi turismo, foi método. Essa tarifa aparece de forma cíclica e previsível e quase sempre quem tenta emitir já perdeu a janela. No mundo das milhas eu trabalho com 2 tipos de emissão. Ou ela é uma emissão planejada ou ela é uma emissão de oportunidade. Quando ela é de oportunidade, eu não escolho a data exata. Eu preciso estar pronta. As milhas já precisam estar no programa. Quando ela é planejada, eu me submeto ao que o programa oferece e ao tempo que ele exige. Eu começo entendendo quais são as emissões vantajosas, o preço médio, as condições de liberação. Aí depois eu crio o quê? A minha linha do tempo. Era fevereiro e eu queria voar em outubro. A regra é clara. Saindo do Brasil, os pontos precisam estar na conta com muita antecedência. A emissão dessa passagem tem que acontecer cerca de 365 dias antes do voo. A minha linha do tempo não fechava. Então, mesmo assim, o que eu fiz? Eu aproveitei uma promoção que aconteceu em março e eu fui lá e gerei as milhas na Ibéria. Eu gerei aves, eu paguei pelo negócio. Quando a gente coloca tudo no papel, o jogo vira e fica impossível de ignorar.
Já Porto Alegre para Santiago, voando Latam com milhas Latam Pass, a gente pagou 21 mil milhas o trecho, tarifa standard, então já com mala inclusa. Considerando o meu custo de milheiro, isso deu R$ 788 ida e volta, já com taxas. De Santiago para Madrid, classe executiva da Ibéria, business de verdade, usando Avios, o custo final ficou em R$ 4.955 por pessoa, ida e volta com taxas. Madrid para Budapeste, voo pagante com a Ryanair, R$ 290. Budapeste, Viena e Praga, todo o deslocamento foi feito de trem. De Praga para Madrid, de novo voando Ryanair, R$ 375. Somando tudo isso, o custo final dos voos foi de R$ 6.400 por pessoa. Classe executiva no trecho mais longo, 5 países, a Europa inteira cruzada com lógica, não com sorte. E aqui está o ponto que eu quero que tu leve comigo. Isso aqui não é sobre emitir bem, é sobre decidir bem. Não é sobre milha, é sobre tempo. Não é sobre caçar promoção, é sobre entender o comportamento do mercado e agir antes. Quem olha só para o valor final acha barato, eu sei. Quem entende o processo sabe que o verdadeiro ganho não foi pagar o preço do erro. A parte mais cara de qualquer viagem não é o voo, é desconhecimento. E enquanto a maioria ainda pergunta qual programa é melhor, quem domina a linha do tempo escolhe quando, como e quanto vai pagar. É assim que se constrói uma viagem dessas e é por isso que nunca foi sorte. Se esse vídeo valeu o teu like, aproveita e deixa ele agora que eu te vejo no próximo.